A partir de agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. E está começando mais um programa Alcel Pro Saúde, a serviço da vida e da saúde. E hoje eu estou diretamente da Secretaria Municipal de Saúde, na cidade de Atibaia, no Departamento de Vigilância em Saúde e Divisão de Vigilância Epidemiológica. Eu vim conhecer a doutora Rita de Cássia Faria Bergo. Ela é formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, com residência em infectologia no Hospital Emílio Ribas, especialização em saúde pública na Unicamp e mestrado na Faculdade de Saúde Pública da USP. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa Alcel Pro Saúde. Boa tarde aos ouvintes. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Doutora, então eu vim hoje para saber sobre a sua especialidade, para a gente conhecer um pouquinho sobre como está algumas doenças atualmente, né? Inclusive, eu gostaria de saber a sua especialidade em infectologia. O que faz exatamente um infectologista? O infectologista, ele é um profissional da medicina que tradicionalmente ele sempre cuidou das doenças infecciosas, né, que são causadas por agentes biológicos, vírus, bactérias, fungos, né, vermes, né, parasitas em geral. E esse infectologista, esse profissional, também é chamado, né, de especialista em medicina tropical, né, porque as doenças infecciosas estão muito relacionadas com essas regiões mais quentes do planeta, né, que são os trópicos, né, a região entre os trópicos. Mas a gente tem infectologistas e temos doenças infecciosas também nos países frios, então, mas é um termo também utilizado, né? E então o infectologista ele cuida dessas doenças, mas a maioria das doenças infecciosas são doenças que são simples, assim, né? Elas têm, claro, sua complexidade, mas não necessariamente elas têm que ser cuidadas por um infectologista, né? Nós não temos infectologistas suficientes para cuidar de todas as doenças infecciosas e nem é preciso ter, né? Porque os médicos clínicos eles cuidam muito bem, são capazes, eles aprendem, né? E todos os médicos eles têm capacidade para cuidar de doenças infecciosas, né? Cada um na sua especialidade. Por exemplo, o nefrologista pode cuidar e cuida das doenças infecciosas nos rins. E assim vai, cada especialista tem a sua atuação também sobre as doenças infecciosas que são mais frequentes nas pessoas de quem eles cuidam. O infectologista, cabe a ele cuidar daquelas doenças mais complexas, né? Daquelas doenças que fogem um pouco do controle dos médicos clínicos generalistas. Então, essas é que o infectologista ele acaba ficando com essa atribuição, né? Principalmente as doenças infecciosas crônicas, né? As doenças infecciosas crônicas graves. Então essas é que são realmente o território do infectologista. Então existem hoje na infectologia várias subespecialidades, né? Uma delas que é das infecções hospitalares. Então uma boa parte dos infectologistas, eles se dedicam ao acompanhamento, monitoramento, controle das doenças, das infecções hospitalares. Outros infectologistas, eles cuidam mais assim por exemplo, de hepatites, outros de tuberculose, outros de AIDS, né, e DST. Então, existem hoje algumas especialidades, né? Por exemplo, infecções em pessoas transplantadas. Então, existem infectologistas que ficam em equipes de transplante, por exemplo, né? Então, há uma multiplicidade muito grande de possibilidades de trabalho, né? No meu caso, eu também fiz uma coisa diferente, porque eu sou infectologista e me dedico bastante, uma boa parte do meu tempo, às questões coletivas. Então, eu sou infectologista da coletividade, da questão coletiva, né? Então, por isso eu sou sanitarista e infectologista. Então, e tem uma parte do meu tempo que eu dedico a pacientes individuais, que é onde eu faço a clínica pura, né? Onde eu atendo individualmente cada pessoa e cuido daquela pessoa.
E isso é um trabalho longitudinal, porque eu faço isso, né, há 30 anos, né, há quase 30 anos. Então, tem pacientes que eu cuido há mais de 20 anos, né? Então, todo dia a gente tem casos novos, começando agora, né? E casos que a gente já conhece a vida inteira da pessoa e já vem acompanhando a vida inteira. Isso é um desafio também muito grande. Porque o infectologista, antigamente, que a maioria das doenças infecciosas são agudas. Então elas começam tem um período de incubação, né? Geralmente de 3 semanas, né? Quer dizer, de 7 a 21 dias é o período de incubação, que é o tempo em que a pessoa teve contato e depois ela manifesta a doença, né? E aí nós saímos dessas doenças agudas para doenças crônicas, né? Como é o caso da hepatite crônica, do HIV, né? Da infecção pelo vírus da AIDS, que é crônica, né? Então, essa foi uma mudança, quase uma mudança de paradigma, que a gente pode dizer, né? Porque lidar com essa questão da infecção crônica, tá? Existe uma especialidade também que são os tisiologistas, né, que são os médicos que cuidam da tuberculose, né, de pessoas com tuberculose. Na verdade, então, esses especialistas podem ser pneumologistas, podem ser clínicos, né, mas alguns infectologistas também cuidam de pessoas com tuberculose, né. Hoje a tuberculose é uma doença que ela é cuidada desde um clínico geral, um médico generalista, que a gente quer cada vez mais que os clínicos cuidem, né, não só da tuberculose, como de outras doenças infecciosas, mas alguns infectos também se dedicam a estudar e controlar a tuberculose. E a doutora pode elencar, então, além dessas doenças, quais são as outras mais comuns que estão dentro dessa parte da sua área, que são doenças crônicas? Então, nós temos hoje grupos, né, de infectologia cuidando, por exemplo, de doença de Chagas, né, que é uma doença que ela tem uma prevalência ainda grande no Brasil, né, mas não o Chagas agudo, e sim o Chagas crônico, que é mais prevalente. O infectologista, ele pode também ajudar nessa discussão, mas o tratamento mais direcionado é para o Chagas agudo, né. Tem as doenças infecciosas na infância, né? Então existe a infectologia pediátrica, que também é uma especialidade, né? Nós temos as verminoses, que é um capítulo assim, também interessante, porque com o saneamento básico houve uma melhora bastante grande, né, na prevalência das verminoses, né, das parasitoses. Entretanto, aí nós temos ainda, né, bastante verminose, só que elas, hoje em dia a gente tem medidas também mais de tratamento coletivo, né? Então não necessariamente a gente tem que ficar fazendo um exame de fezes em todo mundo para tratar uma verminose. De repente você pode tratar já anualmente, por exemplo, crianças de verminose, né? Então, a verminose, ela pode se tornar uma doença crônica como é que eu deveria falar essa palavra? Não, uma doença crônica. Então, ela é uma, sim, algumas verminoses, elas são crônicas, né? Por exemplo, a esquistossomose, né? Que é uma doença que é chamada popularmente de barriga d'água, né? Então ela é causada por um verme. E como esse verme encontra-se aonde? Então, na água? Na água, né? Então a esquistossomose, ela é contraída, né, adquirida no contato com a água contaminada. Só que essa água contaminada, as pessoas entram para nadar, para pescar, para trabalhar na água, né? E aí elas se contaminam com a larva do verme, né? E aí esse verme se instala na região do fígado, né, das veias do fígado, e aí lá desenvolve uma fibrose no fígado, uma inflamação no fígado que leva uma obstrução da circulação do fígado, né? Isso é o quadro mais grave que acontece na esquistossomose, não é a maioria das pessoas. Isso uma pequena parte das pessoas fazem esse quadro mais grave. A maioria faz apenas um quadro intestinal. Então eles ficam eliminando ovos daquele verme. Então a gente vai ter que fazer o exame de fezes para diagnosticar a verminose. No caso dessa verminose, então ela também pode estar presente nos alimentos como saladas ou não? Não, aí não. A gente tem que... é bem mais complexo aí
o ciclo de evolução desse verme, mas dificilmente a gente vai pegar via alimentar, porque o nosso estômago ele mata, ele elimina essa larva, ela morre, né? A gente pega pelo contato na pele, da pele com a água, né? Então, geralmente em lagoas, né, contaminadas, porque além de ter a larva do verme, né, nadando nessa água, tem que ter um caramujo na margem da lagoa, para que o verme, a larva precisa passar pelo caramujo para ela ficar madura, para então infectar o ser humano. Entendi. E assim, para minimizar essa transmissão dessa doença através dessa bactéria, desse verme, né, melhor dizendo, existe alguma indicação, doutora? Então, primeiro que é importante que seja feito um trabalho de monitoramento dessas águas, né, superficiais, né? Então essas lagoas, os rios, né? Esse é um trabalho que a gente chama de vigilância do meio ambiente, ou vigilância ambiental, né? Saúde ambiental. Então, toda cidade, né, é importante que haja um reconhecimento de toda a sua área, né, de toda a natureza daquela cidade, para saber aonde existe um risco e que tipo de risco. Não só risco de aquisição de uma infecção, como também risco de acidentes, de afogamentos, né? Então, o ideal é que não seja feito natação, né, nem práticas em locais que já é conhecido o risco de onde haja o caramujo, onde haja o verme, né? Então, se há casos nas redondezas de uma determinada lagoa, é chance de haver contaminação naquela lagoa. Então, aí não se deveria permitir, né? Ou deveria se recomendar que não se praticasse natação nessas áreas. Essa é a melhor forma de evitar, né? Segundo, se houver saneamento básico adequado, os ovos que são eliminados pelas fezes não vão parar em nenhuma lagoa, né? Então, daí a importância de cada vez mais melhorar o saneamento básico. E a terceira coisa é descobrir os casos e tratar, porque se as pessoas forem tratadas, elas deixam de eliminar os ovos, né, do verme, que então não vão mais contaminar as águas de superfície, onde as pessoas vão nadar, vão brincar, vão trabalhar. E isso é feito como? Fazendo o exame de fezes, né? Então, como a esquistossomose e outras doenças parasitárias, elas acontecem com mais frequência em determinadas cidades e regiões do Brasil, é importante que as pessoas que moram nessas cidades onde tem mais esquistossomose, elas façam exames de fezes para poder ver se não estão contaminadas. Isso é muito importante.